também se preocupa com seu coração. Ora a Deus, e faz tudo para não te ver sofrer, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
Graças a paz. Amados, esse hino que foi cantado é tão lindo, que ele fala do preço que Cristo pagou na cruz do Calvário. E é interessante porque ontem nós estávamos falando a respeito disso, falando aqui no curso de teologia, e lembrando que para os amados que ainda não estão participando do curso de teologia, venham, porque é o momento onde você vai estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Mas pastor, o curso de teologia já começou há pelo menos uns 5 meses. Pois é, mas nós trabalhamos por módulos. Então isso significa que se você perdeu o módulo 4, nós estamos no módulo 5, não vai haver nenhum problema, porque é uma ação contínua. E aí você vai poder pegar já a atividade em curso, ou, como é falado aí fora, o bonde andando, certo? Então, você não tem desculpa para não vir, certo? Então, estejam aqui, porque nós estamos tratando de um tema interessante que chama Cristologia. E ontem falamos sobre a impecabilidade de Cristo. Gerou um debate aqui bem acalorado. Foi uma coisa bem interessante. Até gente se levantando, né? Não morro, mas não corto minha cabeça, não digo que foi Eduarda. E nós tratamos aqui sobre a quantidade de peso que Cristo levou na cruz do Calvário. E aí, eu conversando aqui com os amados, tinham aqui cerca de 20 pessoas, e eu fiz uma continha bem rápida, uma continha de padaria, sobre pecados. E aí a primeira coisa que eu fiz foi perguntar, eu disse, quem queria pecar uma vez por dia? Levanta a mão. Rapaz, eu não estou vendo muita gente levantando a mão, não. Queria pegar mais de uma, né, irmão? É, né? Porque quem queria pecar uma vez por dia? Eu. Aí o irmão que mantém a mão baixa é porque quer pecar mais vezes, né? Não é? Porque não pecar é impossível. Então, um pecado por dia seria ótimo para cada um de nós, certo? Porque não pecar é impossível aqui para nós, por conta da nossa natureza pecaminosa. E aí eu afirmei que 20 pessoas estando aqui, nós pecando uma vez apenas no dia, nós iríamos ter cerca de 365 dias, nós iríamos ter 7.300 pecados em um ano. Se nós multiplicássemos isso, e aí eu fiz uma outra continha, vamos imaginar que iríamos viver mais 50 anos, e aí multiplicando isso por 50, nós íamos ter 365 mil pecados. Agora multiplique 365 mil por 8 bilhões de pessoas, que são os habitantes hoje da Terra. Dá muito número? Dá ou não? Mas multiplique pelos que morreram já, porque a gente está falando dos atuais. Vai dar mais número? Agora multiplique os que ainda vão viver, vão nascer. Vai dar mais número ainda, né? Esse foi o preço pago por Jesus. Esse foi o peso carregado na cruz por mim e por você. Foi muito? Foi muito? Esse castigo que ele sofreu foi por mim e por você. Esse hino ele é extraordinário, porque às vezes a gente não reflete nessa situação. A gente sabe que foi alto, é verdade, mas às vezes a gente não sabe
quão alto foi. Nós falamos aqui brincando sobre um pecado. Nós pecamos por obras, nós pecamos por pensamentos, e às vezes pecamos também por omissões. E Cristo pagou todos esses pecados. Fique feliz, mesmo se tudo estiver dando errado, mas só por isso, que não é só, fique feliz. Fique feliz porque Ele libertou. Uma maior prova de amor, mesmo sem merecer, fui perdoado. Esse é o amor de Cristo. Amém? Queridos, eu queria reforçar o aviso que foi dado sobre os envelopes que nós temos aí ao redor da igreja. Todo mundo já percebeu aí as cores, né? Vermelho, amarelo e azul. O envelope azul, ele está destinado à nossa reforma. Pastor, quando é que vai começar essa reforma? Se Deus permitir, no ano que vem. Onde é que vai ser essa reforma? No primeiro andar aqui do nosso anexo. Se os irmãos forem aqui atrás, vão ver que as nossas crianças, elas estão estudando aqui embaixo. E as salas, elas estão juntas, porque não tem ali como a gente dividir. Então a ideia de reformarmos ou concluirmos a reforma lá de cima é para que as crianças, elas tenham os locais específicos para elas, e também para que pessoas que sintam-se tocadas pelo Espírito Santo de Deus possam também estar usando essas salas para serem bênçãos na vida de outros. Por exemplo, você é um psicólogo e você quer ajudar na obra do Senhor, você quer abençoar vidas, porque uma consulta com um psicólogo é barato ou é caro? É caro. E se fosse só uma consulta, talvez até daria para se pagar, mas às vezes passa-se aí um ano fazendo tratamento, 2 vezes à semana, às vezes, quando se tem condições. E aí nós também vamos usar essas salas para ajudarmos a comunidade. Está aberto. Por exemplo, você é pedagogo, você é alguém que terminou o antigo magistério, quer ajudar na obra do Senhor, vai ter salas ali para você ajudar com reforço escolar. Temos aqui crianças que seria maravilhoso para os pais terem os seus filhos estudando reforço aqui na igreja. O louvor que nós cantamos agora falava que amar é repartir. Repartir aquilo que Deus concedeu a você. Use para o reino. Você tem algum dom? Você tem algum talento? Você quer de fato servir ao reino dessa forma? Nós vamos ter ali um lugar para que isso aconteça. Graças a Deus, nós já temos uma pessoa que se predisponibilizou a estar dando atendimento aqui odontológico. Que legal, né? Temos um dentista aqui na igreja para abençoar tanto os irmãos aqui da igreja quanto a comunidade. Mas isso precisa ser repartido. Eu preciso entender que o talento que Deus me deu na área da pedagogia, na minha área de trabalho, a serralharia, a solda, eu preciso passar para outros. Eu não posso reter. Então que os amados sintam-se incomodados a estar junto. E aí esse envelope azul, ele é para isso, para que nós estejamos juntando recursos para concluirmos a ação lá de trás. O vermelho é para a ação social, ajudar na manutenção das cestas básicas. Alimento está barato ou está caro? Caríssimo, né? Caríssimo, não é verdade? Se está caro para mim e para você, que graças ao nosso bom Deus temos condição de comprar, imagine para quem não tem. Imagine para quem tem só 10 reais e não tem nenhum pacote de fuba dentro de casa. Então a oferta que você traz
nesse envelope vermelhinho, é para isso, certo? É para estar abençoando, que com esses 10 reais a pessoa vai comprar pelo menos 5 reais de ovo, que vai dar aí, eu acho que 5 ovos, e comprar mais 5 reais aí de salsichinha, eu acho que vai dar umas 10 salsichinhas, mas pelo menos a fuba ele vai ter. A fuba ele vai ter, o feijão ele vai ter, o açúcar ele vai ter. Por quê? Porque os amados têm contribuído. Além dessa contribuição, nós temos aqui todas as quartas e sábados a nossa caminhada solidária. Ontem, graças a Deus, foi muito boa. Trouxemos um carrinho daquele de feira cheio de alimentos. E para a honra e glória do Senhor, estamos ali com o nosso mercadinho lotado, certo? E aquele mercadinho não é só para quem é de fora, não. É para quem é de dentro, principalmente, porque a Bíblia diz que primeiro nós devemos ajudar os domésticos da fé, primeiro os de casa. Então, o irmão tiver com alguma situação, tiver faltando uma fuba, tiver faltando um macarrãozinho, pega aqui, ó, o bequinho, lá atrás tem um mercadinho, você pode pegar a sua cestinha e fazer sua feirinha inteiramente grátis. Amém, irmãos? Pode ir mesmo, pode ficar à vontade, é para todo mundo. Quem precisar é só pegar aqui, ó, chegou lá, bota na cestinha o que precisa, leve e Deus abençoe, certo? E assim nós vamos continuando servindo ao reino de Deus, em nome de Jesus. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Joel. Está na Bíblia, tá? Livro de Joel, capítulo 2. Estou esperando. Pronto, Tiago já pesquisou ali no Google. Disse que era antes de Amós, depois de Oséias, né? Pronto. Tiago pesquisou no Google ali. Livro de Joel, capítulo 2. Versículo 12 e 13. Amém ou misericórdia? Espera aí que ainda tem gente procurando. Joel, capítulo 2, os versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, choro e pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e de grande benignidade, e se arrepende do mal. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Muito obrigado, Pai, por esse momento tão sublime de estar aqui te adorando, apresentando os nossos corpos a Ti como um sacrifício vivo, santo e agradável. Também agradeço pelo sacrifício, ó Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pelos meus pecados, o de outrora,
os de agora e os que ainda virão. Assim também de cada um do teu servo que se encontra aqui neste local e também em suas casas que acompanham através desse equipamento de mídia. Muito obrigado por essa prova de amor. Obrigado, Espírito Santo, por estar comigo e com os teus servos a todo momento. Obrigado por me convencer da tua justiça, do meu pecado e do juízo vindouro. Obrigado por confortar o meu coração e o de cada um dos teus servos espalhados por toda a face da terra. Obrigado por guiar os nossos passos. Ilumina a cada um de nós nesse momento, enquanto estamos nos debruçando sobre a tua palavra. E o Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Que o Senhor cada dia mais nos ajude a ter prazer na tua palavra e nela meditar constantemente. Quebranta os nossos corações. Faz com que retenhamos, Pai, todas as tuas instruções e que eu não venha a falar de mim. Que o Senhor apenas me use como um canal para transmitir a tua mensagem para os teus servos, assim como o Senhor transmitiu a mim, Pai. Que cada dia mais eu possa viver aquilo que leio e aquilo que prego, Pai. Muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor concedeu e ainda vai conceder a cada um dos teus santos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, nós estamos aqui trabalhando hoje em cima de uma temática que o Espírito Santo me guiou, que nós podemos dar um título a essa mensagem de A Prática na Conversão. A prática na conversão. Nós vamos ver no contexto aqui de Joel que Deus, cada dia, quando se revela ao seu povo, tanto nas Sagradas Escrituras no passado, através dos seus profetas, quanto hoje, Ele afirma que nossas ações, elas precisam ser ações práticas. Nós não podemos ficar no campo das ideias ou no campo da semântica, no campo das palavras. Nós temos que de fato sair de um ponto A para um ponto B, porque isso é de fato uma conversão. A ideia de conversão, ela é utilizada pelo Código de Trânsito Brasileiro como uma mudança de trajetória. Todos aqui que dirigem já viram uma plaquinha que ela tem um símbolo que ela está indo reta e depois ela muda de trajetória. Quando nós estamos em uma conversão, nós estamos parados ou em movimento? Parados ou em movimento? Em movimento. Não existe como eu mudar a direção se eu estiver parado. Se eu estou aqui e quero mudar a direção para o batistério, eu preciso me movimentar. Eu vou girar e vou me virar para lá. Ah, pastor, mas alguém pode pegar o senhor, vai ser difícil, né, para me levantar. E eu não sei porque o irmão Manuel está rindo. Não ria não, pastor, não, irmão Manuel, pelo amor de Deus, isso é um pecado grande. Alguém pode lhe pegar e lhe girar.
mas vai haver movimento da mesma forma. Não tem para onde fugirmos. A ação de conversão, ela requer um movimento. E antes que a gente comece a movimentar aqui aqueles movimentos santos, certo? Não é isso que eu estou falando. Nós vamos ver aqui no contexto da profecia de Joel o que é que Deus estava falando para aquele povo. O que é que naquele momento ele queria transmitir para aquelas pessoas. Primeiramente, Joel, ele é tratado nas escrituras como um profeta menor. Um profeta menor não porque ele era pequeno, ou não porque ele era inferior aos demais. A ideia de profeta menor é pela quantidade de escritos. A escrita, a profecia escrita de Joel, ela é menor do que a profecia de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. E aí ele se torna um profeta menor. Porém, a ideia passada por Joel, ela é uma ideia atualíssima. Nós pegamos aqui, eu quando estava lendo durante a semana, eu acho que são poucos capítulos. Durante a semana eu li os capítulos todos, eu acho que umas 4 a 5 vezes. E cada vez que eu lia, eu ia vendo detalhes. Cada vez que eu lia, parecia que eu estava vivendo aquele momento hoje, vivendo aquela situação agora. E o profeta, ele era levantado no período ao qual nós estamos falando aqui, quando algo não estava indo de acordo com os preceitos ali desejados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a cúpula da Trindade celestial. Quando o negócio estava indo, desviando, Deus levantava um profeta. Era alguém que ia puxar o povo para o caminho que era para se seguir. Ah, mas não tinham os sacerdotes? Tinha. Mas por vezes os sacerdotes, eles também estavam se desviando do seu caminho. E às vezes nós não entendemos o porquê. Hoje aparecem pessoas na nossa vida que às vezes nos puxam de um lado, nos puxam do outro, nos orientam em determinados caminhos. Esses são os profetas atuais. São aquelas pessoas que são usadas por Deus para dizer: meu irmão, dê uma olhadinha por esse lugar que você está andando. Olhe pelo lado de cá, veja se aqui não é melhor. Dê uma analisada nisso aqui que a gente está falando para você. Então, quando Deus ele levanta homens e mulheres para estarem cada vez mais chamando o povo, e aqui é muito interessante, porque graças ao Espírito Santo de Deus, quando se levantava um profeta, o povo chegava. Muitas vezes, quando um profeta era levantado, o povo chegava. É interessante quando a história de Jonas conta. Som. Amém. Som.
Perdeu 2 orações de hoje, viu? Atrapalhou o pastor na hora da mensagem. Pessoal de casa, peça a Tiago para ele repetir tudinho que eu falei e vocês perderam, viu? Amém? Pronto, então vamos lá. O povo ali em Nínive estava em uma situação tão complicada, uma situação de difícil acesso, mas quando Deus levantou o profeta, ele chegou até aquela cidade, e é interessante que a profecia dele, a pregação dele, foi uma coisa bem polida, foi uma coisa bem tranquila, não foi isso? A pregação de Jonas? Foi assim? Claro que não. Ele chegou e disse: se arrepende tudinho aí, senão vai morrer tudinho, é tudo para o inferno. Você não se arrepender, vai tudo para o inferno. E acabou. Ele estava com raiva, ele não queria ir para ali, ele não queria pregar naquele lugar, mas por A mais B ele foi. E mesmo em meio a uma dureza, o povo se converte, e mais de 165 mil pessoas são salvas. Mas hoje, às vezes, quando o profeta ele se levanta, e ele com todo amor e com todo carinho, ele vai puxar o irmão, ao invés do irmão vir, o irmão sai da igreja, o irmão fica irritado, o irmão deixa de vir para o culto, o irmão acha que o pastor, o pregador, quem quer que seja, está perseguindo ele. Meus amados, a palavra de Deus, quando ela é utilizada, ela é útil e é eficaz. Ela é mais penetrante do que faca de 2 gumes. Examine através da palavra de Deus se aquilo que sai da boca das pessoas é de fato o puro leite espiritual. E se assim o for, siga. Se não for, descarte. A Bíblia diz que provai de tudo e reter o que é bom. O que for bom, retenha. O que não for bom, descarte. Amém? Esse era o contexto de um profeta. E esse profeta, ele fala situações bastante interessantes. E no versículo 1 do capítulo 1, ele diz o seguinte: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel: ouve isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em algum dos vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos, e aos vossos filhos os faça a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Quando eu falo que a ideia de Joel ela é muito atual, se nós pegarmos essa narrativa, essa narração, esse texto que ele fala nos versículos 1, 2 e 3, e passemos para os dias atuais, nós poderíamos perguntar para cada um de nós: nós vivemos dias bons ou dias ruins? Dias bons ou dias ruins? Dias ruins. Nós vivemos em dias ruins, dias onde não se pode, por exemplo, como eu falei anteriormente aqui, fazer uma feira da forma que a gente queria fazer, abençoar pessoas como queríamos abençoar. Nós vivemos em dias que estamos com medo dentro de nossas casas por conta de várias doenças que estão aparecendo aí. É vírus de um lado, é não sei o que do macaco do outro, é guerra ali nos continentes próximos a nós. E algo que é pior do que tudo isso, que está dentro da nossa sociedade do século 21, chama-se relativismo. Isso é uma palavra que é pouco conhecida, mas que tem adentrado na nossa sociedade de forma sutil, sorrateira, porém mortal. Nós atualmente vivemos dias de um relativismo muito grande. E esse relativismo ele tem buscado seu ápice.
Quando afirmamos que, por exemplo, o ambiente familiar, ele é relativo. O ambiente familiar, ele não precisa ser da forma que é constituído, por exemplo, na palavra de Deus, com um pai, uma mãe e filhos. Não é desse jeito. Não é dessa forma. O ambiente familiar, ele pode ser com 2 mães, ele pode ser com 2 pais, ele pode ser com 3 mães, ele pode ser com 200 pais, ele pode ser um pai solteiro e uma mãe solteira. Biblicamente, isso não é família. A família ela é constituída por um pai e uma mãe. Mas tem coisa mais além. Porque além desse relativismo, a vida, ela também foi relativizada. A vida, ela foi banalizada. Quando eu afirmo que alguém, para estar bom, ele precisa morrer. Alguém que está me afligindo, ele vai ser bom se ele morrer. Isso está errado. Está errado. Mas também está errado o assassinato de alguém que nem teve a chance de nascer. Mas hoje isso é relativo. E é relativo dentro da igreja, onde existem muitas situações e muitas pessoas que olham assim e dizem: não, mas Deus é amor, a gente tem que tratar com amor. Trabalhamos sobre isso ontem aqui no curso de teologia. Esse relativismo, ele tem adentrado na sociedade de forma sorrateira. E ele vai fazendo com que cada vez mais nós venhamos a nos distanciar do verdadeiro evangelho. Sabe por quê? Porque ele também está aqui dentro. Quando eu relativizo a adoração a Deus, quando eu quero adorar a Deus da forma que eu quero, e não da forma que Deus quer. Se os amados analisarem o livro de Levíticos, o livro de Levíticos, ele é um livro cerimonial. O livro de Levíticos é Deus dizendo à nação como é que ele queria ser adorado. Deus, ele escreveu um livro, ele utilizou de homens, o seu servo Moisés, para escrever um livro, para dizer como ele quer ser adorado. Mas às vezes nós relativizamos a adoração a Deus e adoramos do jeito que nós queremos. E ainda afirmamos: é o que eu tenho, é o que eu posso, é o que dá para hoje, é o que eu tenho para dar, esse é o tempo que eu tenho, esses são os recursos que eu tenho, essa é a parte da minha vida que eu quero dar, essa outra parte eu não quero dar. E por isso o relativismo, ele vai cada vez mais adentrando no nosso seio. Mas pastor, o que isso tem a ver com o texto que o senhor leu? Tudo. Porque quando Joel, ele fala no versículo 12, ele diz: assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. A nossa conversão, ela não pode ser parcial. Eu não posso estar meio convertido, 1/3 convertido. A minha conversão, ela precisa ser total. Logo, o relativismo, ele não pode estar adentrando a minha casa, ele não pode estar adentrando a minha igreja. Interessante, né? No culto passado eu disse que a igreja somos. Pegou, legal. Então ele não pode estar adentrando a sua vida. Você não pode negociar e relativizar
coisas que a palavra de Deus, ela afirma que é verdade absoluta. Porque ou você fica com a palavra de Deus, ou você fica com a sua verdade. Ou você fica com aquilo que Deus diz que é certo, ou você fica com aquilo que você acha que é certo. Nós não podemos servir a dois senhores. Porque uma hora nós vamos aborrecer um, e por outra hora nós vamos aborrecer o outro. Mas é interessante, queridos, porque muitas vezes nós, por esse relativismo, nós achamos que a nossa adoração é algo magnífico, a começar de mim. Todos os dias eu faço uma oração a Deus que parece que para algumas pessoas seria até uma reza, porque é todo dia mesmo. Todo dia eu peço a Deus para que eu tenha coragem para adorá-lo mais, que eu tenha vigor para fazer mais, para ser mais, para ler mais, para orar mais, para viver mais, porque a minha adoração, ela não é nada magnífica para Deus, não. Deus, Ele não é obrigado a aceitar tudo aquilo que vem de mim, não. Não, eu vou para o culto de oração na quarta-feira, eu vou no domingo e está tudo certo. Está tudo tranquilo e favorável. Ah, pastor, mas frequência de igreja é algo relativo. É verdade. É verdade. Estar aqui é muito mais fácil do que orar todos os dias. Estar aqui é muito mais fácil do que dedicar do seu dia 30, 40, 50 minutos de leitura da palavra. Estar aqui é muito mais fácil que eu dobrar os meus joelhos e passar 30, 40 minutos, 1 hora orando a Deus. Então, se eu já estou fazendo isso aqui uma vez na semana, é porque os demais já estão passando longe de mim. No lugar que você está, faça a sua autoanálise. Olhe para a sua semana e diga como é que foi para você, não diga para mim não. Porque do jeito que eu estou dizendo a você, eu estou falando para Deus também. Porque eu não estou aqui como o arauto da fé. Não estou aqui como o dono da verdade. Eu estou aqui como pó. Porque essas palavras vieram para mim antes de vir para o povo de Deus. Amados, nós por vezes, a começar de mim, amamos a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele ainda vai fazer. Mas isso está errado. Nós temos que amar a Deus por tudo que Ele é. Porque se eu amar a Deus por tudo que Ele faz, quando Ele não fizer, a minha adoração e o meu amor a Ele vai ficar falho. Porque eu vou estar triste, porque Ele não fez aquilo para mim. Porque mesmo eu perseverando em sua casa, mesmo eu orando, mesmo eu lendo, as coisas não acontecem. Nós precisamos entender quando a palavra de Deus diz: tendo o que comer e tendo o que vestir, dar-te por satisfeito. Quando ela diz que a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Quando a palavra de Deus diz e usa homens afirmando que nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu vejo na palavra, quando a afirmação diz lá que o justo, ele viverá pela fé. E é dessa forma que eu preciso adorar a Deus. É essa conversão prática que é necessário ter no meu coração e no seu.
Precisamos de fato convertermos de todo o coração e não adorar a Deus porque Ele faz, fez ou vai fazer. Porque Ele faz porque Ele quer fazer. Porque Ele fez porque Ele quis fazer. O que Ele vai fazer se Ele quiser fazer. Queridos, quando nos deparamos com essas palavras vindas da parte de Deus, nós podemos afirmar como os discípulos lá em João capítulo 6 e versículo 60, que diz assim: dura é esta palavra, quem conseguirá ouvi-la? Porém, antes de Jesus falar isso para os seus discípulos, Ele bate ali, como a gente diz hoje, uma real com aquelas pessoas que estavam ali. No mesmo capítulo, no versículo 26, Ele afirma que aquelas pessoas que estavam o acompanhando e estavam o seguindo, estavam ali apenas por conveniência e não por conversão. Estavam ali porque Ele tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes, e ali os acompanhavam. Outros estavam ali por medo talvez de deixar de acompanhar e cair um castigo sobre si ou sobre a sua casa. E naquele momento Ele bate uma real com os discípulos ali. E quando é mais embaixo, acontece algo inesperado. Muitos deixaram de o seguir. Muitos deixaram de estar perto. Muitos deixaram de caminhar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem um momento que Ele olha para os 12 e diz assim: quer ir também? Querei vós ir também? E Pedro, ele toma a frente, como ali o mais velho, talvez, daquele grupo, e ele olha e diz: Senhor, para onde eu vou? Se só Tu tem as palavras de vida eterna. Para onde eu vou, se só o Senhor é aquele que pagou um alto preço por mim? Para onde eu vou, que foi um Senhor que me deu o maior privilégio que alguém pode ter, que é morar nas regiões celestes? Para onde eu vou, se só Tu tem as palavras de vida? Queridos, que essa introdução, não estamos na mensagem ainda, ela faça um ecoar nos nossos corações, assim como fez no meu. Eu digo sempre que eu termino todas as mensagens que eu vou preparar, às vezes chorando. Eu acho bom isso, que eu choro antes, para não chorar aqui com os irmãos, porque toca no íntimo da minha alma. E isso faz com que nós venhamos a utilizar essa reflexão como uma mola. Quando nós, cada vez que comprimirmos a mola, mais ela exerce uma força contrária. Que essa reflexão, ela seja utilizada, meus irmãos, como força para cada um de nós, para que nós possamos estar olhando para dentro de si e dizendo: eu não vou para canto nenhum não, Jesus, eu vou ficar do Teu lado. Eu vou de fato alinhar o meu andar contigo. Eu vou de fato cada dia mais buscar ao Senhor de todo o meu coração. Joel, ele também viveu no seu tempo esse tal relativismo, porque a palavra que nós estamos lendo aqui e estamos aplicando essa aos nossos dias
ela foi direcionada para o público da época. E quando o profeta afirma que aquele público ele precisava de fato se converter de todo o seu coração, é porque ainda não existia essa conversão. Esse relativismo, ele foi também vivido pelo profeta. E esse relativismo fez com que o culto a Deus fosse apenas de palavras. Mas Deus, ele levanta aquele homem para afirmar que a conversão, ela precisa de fato ser acompanhada por práticas. Se nós formos ler do capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 12, nós vamos ver que Jerusalém, ela estava passando por uma assolação, por uma dificuldade, por um problema terrível. Ela tinha sido invadida por uma praga de gafanhotos. E esse gafanhoto, ele estava devorando tudo. E para os irmãos entenderem o que mais ou menos seria uma praga de gafanhotos, nós tivemos aqui no início do ano, no continente africano, e passou aqui por alguns países da América do Sul, uma nuvem de gafanhotos. Os amados lembram dessa notícia? Que teve aí uma nuvem de gafanhoto e tal. E é interessante porque foi-se analisar o que acontecia com as regiões onde aquele gafanhoto ele passava. E analisou-se que em um dia, essa nuvem de gafanhotos, ela conseguiu consumir o alimento equivalente para 365 mil pessoas. Alimento suficiente de um dia para 365 mil pessoas. Será que Jerusalém estava passando por uma dificuldade grande? Estava passando por uma assolação terrível. Essa situação, ela caiu sobre o povo de Deus. E o gafanhoto, ele comeu a videira, ele comeu a figueira, ele comeu o trigo, ele devorou a cevada, ele aniquilou os pastos. O gado começou a morrer porque não tinha o que comer. Atrelado a isso, é só os irmãos lerem o capítulo 1. Nós vamos ver que assolou-se na terra uma seca, onde focos de incêndio, eles começavam a surgir. E aí o que ainda tinha sido ali um despojo, ainda tinha sobrado dos gafanhotos, o fogo consumiu tudo. O povo estava de fato vivendo um momento terrível. Trazendo para a nossa situação, qual seria esse momento que estamos vivendo? Nesse momento, como é o gafanhoto que tem tirado talvez a sua paz, o seu sono? Qual o gafanhoto que tem talvez lhe afastado de fato do seu relacionamento com Deus? Como se chama o gafanhoto que tem devorado a sua adoração? Porque o povo ele estava passando por uma situação terrível, e eu falei que o profeta ele é atual. O que o profeta falou àquele povo pode ser aplicado a cada um de nós. Nós não temos nenhum gafanhoto passando por aqui, mas nós temos dificuldades. Nós temos vários problemas. Qual o nome desse gafanhoto? Interiorize aí para você, que tem de fato devorado o seu relacionamento com Deus, que tem devorado talvez as suas finanças, aquilo que você tem, você já não consegue dar conta, você precisa de mais, você precisa de mais, você precisa de mais, e nunca dá, parece que é um saco furado. Quanto mais você bota, mais você perde. Quanto mais você bota, mais você gasta, e nunca dá. Se fizer dinheiro de barro, não dá tempo de secar.
Qual é o gafanhoto que está de fato devorando aí o seu relacionamento conjugal? Brigas constantemente dentro do seu lar, é tesoura voadora todos os dias, para cima e para baixo. Afirme para Deus nesse momento qual é essa aflição que tem tirado a sua paz. Porque, meus irmãos, nós precisamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque é Ele que vai cuidar de nós. Mas por vezes nós não utilizamos essa prática. Por vezes nós, quando estamos com uma dificuldade, nós pegamos ela para nós e colocamos ela nas nossas costas e vamos andando com ela até o último momento, quando nós não temos força alguma e aquela dificuldade consome o nosso ser. Onde por vezes assistimos o filme ou lemos o livro chamado O Peregrino, e quando aquele rapaz que estava com uma mala gigantesca, ele chega aos pés da cruz e ele olha para ela, de fato, aquela mala, ela cai. Ele consegue se desprender daquela situação, porque não sou eu, é o Senhor Jesus Cristo que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cristo, ele não coloca jugo pesado nas costas de cada um de nós, mas às vezes nós gostamos, às vezes, de carregar peso. Precisamos de conversões práticas. Precisamos de fato entender o que o versículo 12 ele vai falar aos nossos corações, porque Joel, ele é usado por Deus para mostrar ao povo que a chave para sair dessa situação terrível é a conversão. É de fato entender o que ele vai destrinchar agora no versículo 12. Vamos ler o versículo 12 mais uma vez. Ainda assim, amanhã mesmo, é isso? Agora. O tempo de Deus é agora, o meu tempo é agora. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Eu não posso marcar nada para amanhã, porque eu não sei se as minhas veinhas, tudo entupidas, cheias de gordura, vai fazer com que eu chegue até aquela porta. Eu não sei. É por isso que eu preciso estar preparado, ou fazer atividade física. Está preparando, está mais fácil. Queridos, eu preciso entender que o tempo de Deus, ele é agora. E ele diz assim: agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e prantos. Queridos, nesse texto, nesse versículo, nós temos 3 pontos que nós podemos guardar nos nossos corações. 3 palavras que de fato estão aqui não por acaso. Elas estão aqui para falar ao meu coração e ao seu coração. A primeira: convertei-vos de todo o vosso coração. Quando ele diz aqui, convertei-vos de todo o vosso coração, é uma mudança de vida total. É eu deixar de pensar hoje como um ser humano e deixar que Cristo pense por mim. Aonde é que está isso? Na Bíblia. Não vivo sou eu que estou inventando, não. Anote as coisas aí que eu falar e depois pesquise. Se tiver errado alguma coisa, você vem e me diz. Estou usando a Bíblia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo, ele tem que ser o autor das minhas decisões.
Eu não posso mais tomar decisão alheia, achando que aquilo que eu estou fazendo é o que Deus quer, porque às vezes é bom. Porque muitas vezes é bom ao meu olho, é bom ao seu olho, mas não é bom aos olhos de Deus. Pastor, o senhor está falando isso baseado em quê? Na Bíblia. Vamos falar sobre usar? Não é usar a roupa não, é usar com Z. Um jovem que com toda a boa vontade do mundo, ele fez algo que para ele era correto, mas que ele tinha sido instruído a não fazer. Alguém lembra o que foi? Tocar na arca de Deus. Davi estava tentando carregar a arca da forma errada, porque Deus tinha dito, e ele sabia como era que precisava ser o transporte, mas ele estava fazendo algo bom. A arca tinha passado mais de não sei quantos anos, 40 anos, afastado ali do povo, e ele queria trazer a adoração para o reino. Isso era algo maravilhoso aos seus olhos. A adoração que Deus quer não é a sua, não é a minha, Ele quer a dele, Ele quer do jeito dele, da forma dele, porque o dono é Ele. Quando a gente é o dono das coisas, a gente não faz do jeito da gente. O celular é meu, eu faço ele com o que eu quiser. Se eu quiser ter ele assim, eu boto. Se quiser ter ele assim, eu boto. Deus é da mesma forma. A conversão, ela precisa ser total. Eu preciso dizer que eu não vivo mais para mim. Eu preciso afirmar a Deus que tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele. Essa chave, ela precisa virar. As prioridades, elas precisam ser outras. Os jeitinhos, eles têm que parar de acontecer. Assim também, meus irmãos, como um ato de conversão, é um retorno ao primeiro amor. Essa foi a palavra de João, quando recebeu a profecia do Apocalipse, a igreja de Éfeso. Estava fazendo tudo direitinho, estavam andando de forma religiosamente maravilhosa. Ela participava da EBD, do curso de teologia, ela participava dos cultos, ela pregava, ela cantava, ela tocava, participava das caminhadas solidárias, mas faltava uma coisa: voltar ao primeiro amor. Fazer aquilo não para ter algo, mas porque já tem algo. Fazer aquilo de todo o seu interesse, e não apenas quando dá, não apenas quando sobra, não apenas quando não tem outra coisa para fazer, eu vou fazer isso aqui. Essa é a primeira palavra que Joel, ele diz ao povo: convertei-vos de todo o seu coração. Isso é uma mudança de vida, ou voltar ao primeiro amor. Era de fato eu resgatar. Tem um hino, né? Que diz: eu quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, ó Senhor. Quero rever meus conceitos, meus valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao início de tudo. Obrigado, irmão Lodi. E romper as barreiras. Quantas barreiras no nosso dia a dia nós não temos, que nos impede de chegarmos mais próximos ao Pai? Mas por vezes nós não queremos ultrapassar, porque ali está bom, ali está conveniente, ali está tranquilo. Eu sou taxado por vezes como uma pessoa insistente, uma pessoa que insiste. Marco está balançando a cabeça assim, né? É nada, porque muitas vezes, se eu não insistisse, talvez nada viesse a acontecer.
Mas às vezes eu pergunto algo ao irmão Arlindo, o irmão Arlindo diz, não sei. Eu digo, tá bom, tchau. Não, pô, vamos lá, vê direitinho aí, analisa aí o movimento, vê aí Arlindo vai e... beleza, vamos embora. Às vezes não acontece isso, sim ou não? Às vezes a gente não está nem muito afim, e às vezes tem um empurrãozinho que faz com que aquela barreira seja rompida. Mas é interessante, meus irmãos, que a gente não pode viver de empurrãozinhos. Eu preciso romper as barreiras por mim mesmo. Por quê? Porque às vezes tem outras pessoas precisando que eu as ajude a romper naquele momento as suas barreiras, para chegar ao ponto dela estar apta a romper sozinha. Precisamos de fato voltar ao primeiro amor. Ele continua afirmando que precisamos converter-vos de todo o nosso coração e praticarmos um jejum. Isso é bem interessante, né? Vão olhar para mim e vai dizer, o pastor está precisando fazer um jejum, viu? E é interessante, queridos, porque a ideia que o jejum ele traz para nós, muitas vezes é entendida de forma errônea, de forma equivocada, como algo que eu vou fazer para que Deus me retribua, como se fosse uma barganha, né? Eu vou jejuar em prol de determinada situação. Eu vou jejuar para que meu filho passe no vestibular. Você pode jejuar de secar. Se ele não estudar, chuva de verão. Você vai ter o meu peso, você vai ficar com o peso da irmã Laudi. Se ele não estudar, ele não vai passar nem xoxando, viu? De jeito maneira. O jejum, meus irmãos, na sua essência, ele tem um propósito: me aproximar de Deus. O jejum, ele tem um propósito: fazer com que eu opte primeiro por Deus. O jejum, ele tem uma finalidade: que eu me achegue ao Pai, que eu entenda o que está acontecendo ao meu redor. Porque quando eu estou jejuando naquele momento, quando eu estou me abstendo de alimento ou de qualquer outra coisa, eu estou me abstendo para orar, eu estou me abstendo para ler a palavra, eu estou me privando daquela situação para buscar mais a Deus. Logo, na minha busca por Deus, eu me aproximo dele. Quando eu assim o faço, eu consigo entender, enxergar, visualizar, vislumbrar coisas que outra vez eu não entendia. Esse é o papel do jejum. É fazer com que eu esteja próximo de Deus. É fazer com que eu opte primeiro por Deus, em detrimento às minhas necessidades fisiológicas, às minhas necessidades emocionais. Eu escolho primeiro Deus. O que o profeta está dizendo aqui é que você precisa de fato se converter e escolher Deus em primeiro lugar, e não você, e não o seu relacionamento, e não o seu trabalho, e não a sua igreja, e não a sua vida. Quem falou isso? Jesus. Aquele que ama o seu pai, a sua mãe, o seu filho, os seus bens, ou até a si mesmo, mais do que a mim, não é digno de mim. Não estou tirando nada, meus amados, no meu entendimento. Estou utilizando a palavra de Deus para transmitir a mensagem que chegou para mim como um caminhão batendo de frente num fusquinha. Convertei-vos de todo o nosso coração. Venhamos a nos aproximar cada vez dele. E no final, ele diz que nós precisamos converter, jejuar, chorar com prantos. Em outras
traduções, esse chorar e o pranto é trocado por lamentar. O chorar e o lamentar aqui, meus irmãos, ele traduz para cada um de nós arrependimento. Preciso me converter, eu preciso me aproximar de Deus e eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender de todo o tempo que Deus falou comigo e eu não ouvi. Eu preciso, ao me ajoelhar, pedir perdão a Deus por todas as vezes que a palavra chegou ao meu coração e eu não de fato a pratiquei. Eu deixei com que a semente que foi plantada, ela caísse em meio a qualquer terreno e os homens viessem a pisar, as aves do céu a levar e Satanás a roubar. Eu preciso me arrepender de todas as vezes que eu ouvi louvores que tocaram no meu coração, mas que isso não fez com que eu me movesse para de fato voltar ao primeiro amor ou me converter em minha totalidade. O choro aqui, ele não é de remorso, mas de arrependimento. Mas um arrependimento que traz alegria. Alegria de fato estar no caminho certo. Alegria de fato ter feito a conversão e estar alinhado com os pensamentos que Deus quer para a minha vida. A alegria de ter sido alcançado pelas misericórdias de Deus, que são de fato o fator que eu não venho a ser consumido. A alegria de Deus ter me resgatado do lamaçal, onde eu estava até a cabeça, sem entender, sem saber o que eu estava fazendo, e Ele me traz para perto, e me coloca com os pés na rocha. Precisamos, meus amados, nos converter de todo o nosso coração, voltar ao nosso primeiro amor, de fato nos aproximarmos cada dia mais de Deus, optando Ele como primeiro na nossa vida, e através do choro e do arrependimento agradecer por estarmos aqui. Agradecer pelo privilégio de poder ter ouvido a sua voz. Privilégio esse que outras pessoas talvez não tiveram. Quando dizemos não ao relativismo e nos convertemos na prática, enxergaremos além da situação e veremos o quanto nosso Deus é misericordioso, compassivo, tardio em se irar e grandíssimo em sua bondade. E nas dificuldades nós ouviremos dele o que está lá no versículo 19 do capítulo 2. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Quando de fato, buscamos a Deus no tempo dele, da forma dele, a bênção ela chega. E quando ela chega, eu entendo que ela chegou porque Ele escolheu, preparou aquele momento para que eu recebesse aquela bênção. Eu digo sempre que Deus, eu estava falando isso agora há pouco, Ele marca encontros, Ele não manda recado não. Deus não é menino de recado não. Deus Ele marca encontros. Deus Ele fala olho no olho. Deus Ele lança a sua palavra em todos os nossos corações. Que nós, queridos, de todo o nosso coração, nós venhamos cada vez mais a demonstrar
a nossa real conversão a Cristo na prática, afirmando aos quatro cantos da terra que a graça de Cristo nos alcançou e que não viveremos para nós, e sim para Ele, que a graça me alcançou, que a Ti é quem eu quero de fato, para quem eu quero viver. Amados, essa conversão, ela vai fazer com que você se pergunte, quando você entende o que Deus fala ao seu coração, quando você de fato guarda o que Deus falou no seu coração hoje, você vai se perguntar agora: se eu não for, quem irá? Se eu não me dispuser a entregar os meus dons e talentos, me converter de fato, de todo o coração a Deus, quem vai fazer? Deus está lhe dando um privilégio, meu irmão, de ser usado por Ele. Isso é um privilégio muito grande. Eu digo sempre, imagine que você, na sua área de trabalho, é convocado, é chamado a trabalhar na maior empresa do seu ramo. Você vai ficar feliz ou triste? Vai ficar feliz ou triste? Claro que feliz. No seu ramo de trabalho, você ser convocado para a empresa maior que existe, num cargo excelente, claro que você vai ficar feliz. Nós estamos sendo convocados pelo RH do céu. Nós estamos sendo convocados a perguntar: se eu de fato não for, quem vai livrar? Quem vai livrar a vida daquelas pessoas que tanto precisam dos gafanhotos que existem por aí afora? Quem vai livrar essas pessoas da fome, da seca? Quem vai livrar essas pessoas do mal? Queridos, se eu não me envolver, como conseguirei livrar vidas do relativismo? E como eu vou afirmar para tais que Jesus vai voltar? Amados, meu desejo é que nós venhamos a refletir, não no que eu falei, porque eu não tenho nada de bom para falar, mas sim no que o Senhor Jesus falou para cada um de nós hoje. Desde o início desse culto, através dos seus louvores, através das leituras que aqui foram feitas, através das orações, que você guarde tudo no seu coração, porque você é um privilegiado, meu irmão. Você foi alguém que Deus escolheu nessa noite para ouvir tudo o que Ele tinha para dizer. Por vezes palavras duras, difíceis, mas necessárias. Medite na letra desse hino que vai ser cantado, em nome de Jesus. A graça me alcançou.
tua graça me alcançou. A ti podemos ver, compartilhar o teu grande amor. Tem uma hora que ele diz que isso depende de nós. Não é assim? Queria mudar essa parte. Queria que você dissesse aí: isso depende de mim. Vamos todos juntos? Isso depende de mim. De nós não. De novo. Isso depende de mim. É sim, meu irmão. Depende de você. Depende de mim. Quando nós trazemos para a primeira pessoa, nós podemos de fato colocar o chapéu na cabeça até que ele venha. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor é. Muito obrigado, Pai, também por tudo que o Senhor nos concede através da tua maravilhosa graça, teu amor e da tua bondade, Pai. Obrigado, Pai, pelas palavras que o Senhor trouxe para cada um dos teus servos que acompanham nesse momento aqui no templo, assim também como os de casa e outros que ainda irão acompanhar, Pai, essa transmissão. Que nós venhamos a entender que a nossa conversão, ela é prática. Que nós de fato venhamos a voltar ao primeiro amor, estando cada dia mais próximo de Ti, agradecendo por todas as maravilhas que o Senhor derrama sobre o seu povo, trazendo para mim, para cada um dos teus servos, a responsabilidade de anunciar o teu grande amor, de ser usado por Ti para abençoar outras vidas. O Senhor não manda recados, glória a Deus. O Senhor marca encontros. E o Senhor marcou a noite de hoje para falar mais uma vez comigo e com cada um dos teus servos, Pai. Que haja, a começar de mim, mudanças. E quando eu sair daquela porta, a mensagem que foi lançada no meu coração, ela seja gravada e gravada, Pai. Que eu fique refletindo em tudo que o Senhor falou durante esses dias, Pai. Que essa reflexão gere em mim um renovo, uma transformação, uma mudança de vida. Que eu viva cada dia mais para Ti. E estendo, Pai, esse pedido por todos os Teus servos que estão aqui nessa noite. Que cada um de nós venhamos a viver para Ti e não para si próprio. Que nós venhamos a nos doar para Ti, a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, tudo, Pai, o que o Senhor concede a nós é Teu, somente Teu. Muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. E através desse sacrifício, todos que aqui estão, que são lavados, remidos pelo Teu sangue, podem ter acesso ao Teu sublime céu. Muito
Muito obrigado, Pai. Nós venhamos a anunciar que o Senhor, Pai, é a razão da nossa vida. É aquele que nos faz continuar, não só por recebermos de Ti, mas sim por sabermos quem o Senhor é. Que através dessa gratidão estejamos anunciando Teu reino até que o Senhor venha. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Divino Espírito Santo, aquele que um dia me convenceu do meu pecado, me disse que existe um juízo e me mostrou a tua santa justiça. Esteja sobre cada um dos servos espalhado por toda a face da terra, e que todos possam dizer: